Olá, minhas amigas, meus amigos, semana terminando, é dia de ler o artigo que foi publicado em 38 jornais, 8 capitais inclusive, no meio da semana. O tema, eu puxei uma palavra de uma fala do ministro da Saúde lá na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, em que ele fala que é preciso parar com o sangramento, né, estancar o sangramento e fazer o tratamento precoce, né, da Covid, né, que tem dado excelentes resultados. Bom, então, se você não estiver inscrito ainda, inscrita, una-se a nós. Né? Vamos chegar a 2 milhões. E ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Então, o título é Sangramento. Segunda-feira, na Fundação Oswaldo Cruz, o ministro Pazuello disse que não é correto aconselhar a ficar em casa com sintomas até sentir falta de ar. Lembrou que o essencial é o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. A propósito, o maior erro de Mandetta foi ter recomendado que, ao sentir sintomas da Covid, a pessoa ficasse em casa por 14 dias e só procurasse auxílio quando sentisse falta de ar. Mandetta é médico. Ora, a falta de ar já indica uma fase adiantada da doença, em que os pulmões estão com líquido e o ar inspirado não oxigena o sangue o suficiente. Eu escrevi essa frase, eu não sou médico, mas a minha mulher é médica e eu li para ela para ver se tinha algum erro, tá? Porque tem gente, você não é médico, você não pode dizer isso. Gente, eu não sou engenheiro, eu posso dar palpite sobre uma ponte. Meu Deus do céu, que totalitarismo, né? Que vontade de censura, de limitar as ideias. E houve outro grande erro anterior, o de não terem cancelado o carnaval, numa época em que era cancelado o Ano Novo Chinês. Quem me lembrou disso foi o doutor infectologista lá de Porto Alegre, Dr. Zimmermann. Ele que lembrou disso e lembrou do erro de Mandetta também. As aglomerações em bloco, literalmente em bloco, né, inocularam o país, principalmente a partir do Rio e de São Paulo. Bem clarinho, né? Começou, espalha-se no carnaval, que ninguém ousou cancelar, e depois agrava-se ficando em casa, até que os pulmões já dão sinal para o cérebro de que não estão conseguindo oxigenar o sangue. Né? O sangue dá sinal para o cérebro, na verdade. Segundo parágrafo. Agora, as notícias sobre mais de 100 mil vidas perdidas para a Covid deixam dúvidas. A Itália é o quarto país mais atingido pelo vírus. 582 mortes por milhão de habitantes. O Brasil é o nono, porque eu tiro esses principados, né? O Brasil é o nono, com 476 mortes por milhão. Isso foi na terça-feira, quando eu escrevi. Estudos italianos, comparando o atestado de óbito com o prontuário, revelam que, em média, os que morreram tinham outras 3 doenças, 3 comorbidades. É bom vocês observarem também que muita gente que entra em estado grave também tem uma comorbidade chamada, mais do que sobrepeso, obesidade. É bom considerar que no Brasil morreram no ano passado 140 mil pessoas por infecções nas vias respiratórias inferiores, como gripe e pneumonia, não contando casos crônicos. As dúvidas podem ser esclarecidas no portal Transparência do Registro Civil. Está tudo lá. Registro Civil. Em quem você vai acreditar se não acreditar no Registro Civil, que se baseia no atestado de óbito? Terceiro parágrafo. O triste nisso, além do carnaval mantido e o mau conselho inicial do Ministério da Saúde,
é a desigualdade de chances entre os que têm meios para se prevenir e preventivos e se curar rapidamente, a diferença entre os que têm meios de se prevenir e de se curar rapidamente e os que ficam à mercê da sorte. Há os que têm acesso a preventivos como zinco, vitamina D, a receita para ivermectina, né? Havendo sintomas, têm acesso a receitas para hidroxicloroquina, para azitromicina, com o médico de família, né? E isso nem entra nas estatísticas, a pessoa simplesmente passa pela Covid, em 2, 3 dias não fica nem registro, né? Eu sei de casos pessoais, próximos, aí muitos. Mas a maciça maioria da população não tem essa proximidade com médicos, nem recursos, por exemplo, para ir a uma farmácia de manipulação com pedido de zinco, né? A propósito, o ministro Pazuello disse que, aspas, a gente precisa compreender, parar o sangramento. Tem que entender isso e parar o sangramento. Último parágrafo. Para diminuir essa desigualdade, há médicos em voluntariado. Em Brasília, eu conheço 2 grupos de 492 médicos. Tinha 492 no dia que eu escrevi. Estão se dedicando a comunidades carentes de prevenção e tratamento da Covid. Então eles vão lá na cidade estrutural, né, que foi construída em cima de um lixão, e estão lá atendendo os casos. Agora os médicos não precisam de ajuda, né? E aí eu escrevi aqui, há inclusive conta bancária recebendo contribuições para comprar os medicamentos para quem precisa. Então a gente contribui, ajuda esses médicos, que estão lá arriscando, inclusive, e eles dão os medicamentos para as pessoas, né, para evitar os preconceitos político-ideológicos que muitos encontram em unidades de saúde pelo Brasil. Evitam-se internações com isso, né? E iniciativas assim se espalham pelo Brasil para parar o sangramento. Mais de 100 mil vidas perdidas são uma voz que clama por respostas sobre o que se fez, o que não se fez e por quê. De Brasília, Alexandre Garcia.